Olá, um abraço a todos que têm acesso a esta videoaula e de modo especial os alunos do curso técnico em alimentação escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Esta é a disciplina Ética do Cuidado com a carga horária de 60 horas. Eu sou o professor Cícero Rodrigues e estou refletindo com vocês os princípios desta disciplina. Em duas outras oportunidades que estivemos juntos, refletimos primeiramente sobre a unidade 1, Ética e Moral, nos seus capítulos 1 e 2. No capítulo 1, refletimos o que é ética e no capítulo 2, quando surgiu a indagação ética. Na segunda videoaula, a unidade 2, colocamos aqui algumas características da ética do cuidar. No capítulo 3, lançamos uma visão sobre o mundo de hoje e no capítulo 4, refletimos sobre a ética do cuidar propriamente dita. Todos estes capítulos estão na apostila que vocês têm acesso através da plataforma. Hoje, nessa terceira videoaula, colocamos em ênfase a unidade 3, Vivendo a Ética do Cuidar, Princípios e Ambiências de Concretização do Cuidado. Estaremos analisando os capítulos 5, o cuidado consigo mesmo, o capítulo 6, o cuidado com o outro, e o capítulo 7, cuidado com a natureza. Em relação ao cuidado consigo mesmo, Augusto Cury nos ajuda dizendo que a vida que pulsa em você é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais bela do que todas as estrelas do céu. Esta colocação de Augusto Cury, essa reflexão, nos leva a afirmar que o primeiro passo para internalizarmos os princípios da ética do cuidar é o cuidado individual. Só pode cuidar de algo ou de alguém aquele que pode cuidar de si. E estas reflexões levam a duas perguntas. O que significa cuidar de si? E, além do mais, qual a abrangência desta expressão? Primeiramente, reflitamos sobre a nossa harmonia com a própria natureza, como mostra essa imagem, e chegamos à conclusão de que cuidar de si significa não se abandonar. E, além disso, implica em buscar saúde em todos os seus aspectos, físico, mental e social. Se você não cuida de si, se você se abandona à correria do dia a dia, o que pode acontecer devido a essa correria? Apresentamos aí alguns problemas de saúde do mundo de hoje, como por exemplo, depressão, irritabilidade, hipoglicemia, pobre função mental e cognição, alergia, dores musculares, fraqueza muscular, problemas digestivos, baixa resistência à infecção, vertigem, fadiga, cefaleia, ansiedade. Todos esses problemas são problemas gerados pela correria do dia a dia. E o que fazer se não podemos fugir desta correria, desta realidade? Uma das sugestões é destinar mais tempo para investir em você, ou então cuidar da mente para equilibrar o emocional e facilitar os seus relacionamentos. Uma outra coisa, descomplicar a vida vivendo de maneira simples. Além do mais, sonhar, buscar a verdadeira felicidade. Mas o que seria realmente a verdadeira felicidade? Isso gera duas perguntas. Mas por que é tão difícil ser totalmente feliz nos dias de hoje? E outra, por que sempre falta algo para que a felicidade seja completa? Vamos lançar aqui possíveis respostas. Primeiro, um foco urgente e forte na busca de realização e prazer onde não se pode encontrar. Uma confusão muito grande entre comodidade e felicidade, associando felicidade à aquisição de bens materiais. Cultivo de valores instituídos pela nova ordem social, egoísmo, intolerância, hedonismo, consumismo, sucesso ainda que passageiro, individualismo, entre outros. Daí fica bem forte dizermos que ser feliz hoje é ter um bom trabalho, um carro do ano, uma roupa de grife, estar na mídia e consumir em demasia, mesmo que alcançar isso signifique desrespeitar ou humilhar o outro. Como você pode perceber, todas essas felicidades, entre aspas, são muito passageiras e muito simplórias. E aí vem a pergunta bem grande, bem forte para você mesmo. O que é felicidade na sua concepção? O que é felicidade para você? Se você destinar mais tempo para investir em você, o que fazer para que isso aconteça? Primeiro, tenha consciência de que o tempo é precioso. Administre-o bem para viver melhor.
Evite desperdiçá-lo. Colocamos aqui um exemplo em imagem, em figura para vocês. A pessoa diz: nem sou viciado em Facebook, só entro uma vez, de meio-dia às 5 horas da manhã. Este é um exemplo de desperdício de tempo. Será que você precisa estar tanto tempo no Facebook? E o que realmente se produz no Facebook? E em relação a isso, a questão do tempo, lançamos 3 perguntas importantes para não desperdiçá-lo. Ao realizar uma atividade, procure se questionar dessas 3 formas. Primeiro, essa atividade promove crescimento pessoal. Segundo, agrega conhecimento relevante. E terceiro, é essencial à minha vida? Lançando essas 3 perguntas, com certeza você terá o norte de que você está desperdiçando tempo ou não. Uma outra coisa importante é o cuidado com a mente. Cuidar de si significa zelar por uma boa saúde mental. Isso é importante para o equilíbrio emocional, promove em nós a sensação de bem-estar, de paz e harmonia. E a saúde mental refere-se à possibilidade de um viver feliz, de acordo com as nossas oportunidades e sonhos. Ter saúde mental significa ser capaz de conhecer e utilizar as próprias potencialidades para o próprio bem e para o bem da comunidade. Isso é importante para que saibamos cuidar de nós mesmos e cuidar do outro. Segundo Augusto Cury, os valores do mundo globalizado têm afetado a saúde mental devido à síndrome de Trier. Síndrome de Trier. O que caracteriza essa síndrome de Trier, desenvolvida por Augusto Cury? Ela traz para o indivíduo, no mínimo, 3 consequências. A hipersensibilidade emocional faz com que a pessoa sofra intensamente quando ofendida e sinta grande impacto diante de pequenos problemas. A hiperprodução de pensamentos, que é o SPA, síndrome de pensamento acelerado, produz alterações no organismo, fadiga excessiva devido ao desgaste cerebral provocado pela correria do dia a dia, ansiedade, déficit de concentração, déficit de memória e insatisfação diante da rotina. O que mais? A hiperpreocupação com a imagem social faz com que o indivíduo espere muito dos outros, isto é, gire em torno do que os outros dizem em relação a ele mesmo. Então, essa é a síndrome do Trier. Assim, para efeitos didáticos, nós temos a síndrome do Trier, caracteriza-se pela hipersensibilidade emocional, hiperprodução de pensamentos e a hiperpreocupação com a imagem social. Esta síndrome leva-nos a perguntar como evitar que a nossa personalidade seja vítima desses problemas psíquicos. O que fazer se isso acontecer? O ponto de partida que identificamos é procurar se conhecer melhor, como dizia o velho e bom Sócrates. Isto é, buscar autoconhecimento. Isto permite nossa reação em momentos de crise, pois nos indica aquilo que nos faz felizes. E além do mais, a partir dele, ou seja, a partir do autoconhecimento, podemos desenvolver o amor próprio, melhorar nossa autoestima e, de um modo geral, a nossa qualidade de vida. Estas foram reflexões pertinentes ao capítulo 5, Cuidado consigo mesmo. E agora, lancemos alguma análise sobre o cuidado com o outro. E quem nos ajuda inicialmente é o grande cantor jamaicano Bob Marley. Ele diz o seguinte: se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para cuidar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Você já se refletiu sobre isto? Então vamos pensar um pouquinho. No cuidado para com o outro, é necessário ter em mente o seguinte princípio: cada ser humano é uma joia única no palco da existência, uma obra-prima do autor da vida. Ao analisar estas colocações do Augusto Cury, temos em mente que aplicar este princípio de vida significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato para com o outro, que é o nosso semelhante. Todavia, no cenário atual, as pessoas usam umas às outras como objetos descartáveis, inclusive dentro de empresas, para subir ou conseguir uma promoção. Tornou-se comum ouvir por aí a expressão: no mundo de hoje não se tem mais amigos, ou ainda, não confio em ninguém, nem na minha sombra. Ou seja, vivemos um total momento de desconfiança.
Mas é preciso que tenhamos em mente uma pergunta importante. Quem é o outro? O outro representa diferenças ou igualdades sociais e culturais de opiniões, crenças, hábitos, usos e costumes, gostos, sonhos, projetos. Chega e sai de nossa vida a qualquer momento ou pode ser constante e linear. O outro é reflexo do eu e vice-versa. Veja só que interessante. Quem traz estas reflexões para nós é a educadora Dalva Eline Silva. Nessas reflexões que a Dalva Eline Silva faz, identificamos o valor do respeito e da tolerância. São valores que devem constituir o alicerce das relações entre as pessoas. Este valor do respeito e da tolerância vai nos levar ao valor da amizade. Aristóteles definiu a amizade como sendo uma única alma habitando dois corpos. A definição de Aristóteles nos revela que a amizade caracteriza-se por uma afinidade muito grande com alguém, baseado no amor, no carinho, na ternura, no respeito, na compreensão, na troca recíproca e na ajuda. Olha só que importante o Aristóteles nos faz refletir. E por isso é preciso resgatar a amizade enquanto valor que conduz à felicidade. É preciso cuidar dos nossos relacionamentos com o outro, em casa, no trabalho, na escola e nos grupos sociais que frequentamos. Porque, como disse Thomas Merton, certa vez, nobody is an island, ou seja, ninguém é uma ilha, ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver o tempo todo sozinho, como diz, sem amigos, sem afeto, sem carinho, sem uma companhia para dividir as alegrias e aflições. Todos nós podemos construir relações verdadeiras, sólidas e duradouras. Basta apenas que aprendamos a ser amigos, buscando descobrir no outro os aspectos positivos e negativos que apresenta, de modo a colaborar para o crescimento e maturidade do outro e da própria pessoa, afastando-se da mera descartabilidade como fundamento dos nossos relacionamentos. A descartabilidade não pode se constituir do elemento principal em nossos relacionamentos. E agora, como capítulo final dessa unidade 3, em que estamos discutindo como viver a ética do cuidado, os princípios e ambiências de concretização desta ética, chegamos ao capítulo 7, ou seja, o cuidado com a natureza, a nossa mãe maior. Como é que estamos desenvolvendo esse cuidado? Um grande teórico da ética do cuidado aqui no Brasil é o Leonardo Boff. E em relação à ética do cuidado com a natureza, ele diz o seguinte: todos lucrarão com a sustentabilidade mundial e todos estarão ameaçados se não conseguirmos atingi-las. Isto é uma verdade. O descuido como fenômeno de nosso tempo também se manifesta nas relações do homem com a natureza. Isso nós percebemos através da poluição dos rios, a poluição das águas, a poluição do ar. Isso tem provocado devastações e problemas ambientais de todo gênero, como os que eu citei aqui. E aqui nessa figura nós vimos a emissão de gases tóxicos, que vai gerar um ácido sulfúrico e um ácido nítrico, que vai se juntar e formar o fenômeno chamado chuva ácida. Este é apenas um exemplo do que o nosso descuido com a natureza pode provocar. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele elaborou 9 prioridades para que possamos cuidar melhor da natureza. Essas 9 prioridades dizem o seguinte: primeiro, é necessário construir uma sociedade sustentável, como disse anteriormente o Leonardo Boff. O que mais? É preciso respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos, ou seja, da nossa comunidade juntamente com os animais e todos os seres que habitam a Terra, todos os seres vivos. Melhorar a qualidade da vida humana em todos os sentidos, em todos os seus aspectos, em todos os lugares, em todos os continentes. Conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra. Além disso, permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta Terra, não extrapolar os limites dos recursos naturais, por exemplo. Modificar atitudes e práticas pessoais, ou seja, é necessário que cada indivíduo tome consciência do que a sua atitude interfere na vida da natureza e como essa sua atitude vai interferir na sua própria vida e na vida das outras pessoas.
Permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente. Ninguém melhor para cuidar do seu próprio ambiente do que as pessoas que moram naquele ambiente. Gerar uma estrutura nacional para integrar desenvolvimento e conservação. Esse é um grande problema. Como desenvolver conservando? Como elaborar o desenvolvimento sustentável? Estas são reflexões pertinentes aos nossos dias, no início do século XXI. O que mais? Construir uma aliança global. É triste quando percebemos que as nações que mais poluem são as que mais evitam assinar os tratados ecológicos, como os Estados Unidos, que não assinou o Tratado de Quioto. Assim, meus amigos, meus alunos, nós encerramos mais uma videoaula em que estivemos discutindo sobre como podemos viver a ética do cuidar, os princípios e ambiências de concretização do cuidado. Na próxima aula, na próxima videoaula, encerraremos essa sequência de 4 aulas, de 4 videoaulas, com a unidade 4, que vai tratar dos símbolos do cuidado. Apresentaremos a vocês exemplos de personagens que marcaram a humanidade através do seu cuidado. Para aprofundamento dos estudos, para guardar melhor o que foi dito aqui, é importante que leiam a apostila que está à disposição de vocês na plataforma e respondam às atividades propostas que também estão na plataforma. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula.